Boa noite. O Jornal da Band começa com as informações de um dia caótico em São Paulo. Um vendaval com rajadas que chegaram a se aproximar de 100 km por hora. Isso derrubou mais de 500 árvores e cerca de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica. Cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. A chuva que atingiu a cidade de São Paulo hoje à tarde assustou. Em poucas horas, ruas viraram rios, o trânsito parou, o metrô fechou e bairros inteiros ficaram debaixo d'água. Basta chover por algumas horas e São Paulo simplesmente para. Casas são invadidas pela água, famílias perdem tudo e o helicóptero do noticiário sobe mais uma vez para registrar um cenário que já virou rotina. O mais grave não é a chuva em si, mas o fato de que esse caos se repete ano após ano, como se a cidade nunca aprendesse com o próprio passado. São Paulo não precisa de uma tempestade para alagar. Uma chuva moderada já é suficiente para transformar bairros inteiros em ilhas. E isso não acontece por acaso, nem é apenas culpa do clima. A forma como a cidade cresceu explica por que a água não tem mais para onde ir. As escolhas feitas ao longo da história estão cobrando seu preço agora. A cidade nasceu entre rios. No século XVI, os jesuítas escolheram um ponto alto de terra, cercado de água, para fundar o colégio que deu origem a São Paulo. De um lado estava o Tamanduateí, então navegável. Do outro, o Anhangabaú, um córrego limpo usado para buscar água e lavar roupas. A cidade cresceu nesse encontro, mas o que era vantagem logo virou problema. À medida que a população aumentava, as várzeas começaram a ser ocupadas. Essas áreas planas sempre foram o caminho natural da água, mas passaram a ser vistas como espaço disponível para a construção. Antes mesmo de 1840, já havia registros de enchentes frequentes, especialmente causadas pelo transbordamento do Tamanduateí. No final do século XIX, as cheias já faziam parte da rotina. As margens dos rios foram tomadas por armazéns, indústrias e moradias, retirando a cidade de seu equilíbrio natural. O que antes era território da água virou território do concreto. No início do século XX, São Paulo teve a chance de escolher outro caminho. O engenheiro Saturnino de Brito defendia a preservação das margens do Tietê e do Pinheiros como grandes parques lineares, espaços amplos para a infiltração da água e respiro urbano. Mas essa visão perdeu para o plano de avenidas que canalizou e retificou os rios, cobrindo-os com asfalto e transformando-os em vias expressas. A cidade decidiu esconder seus rios, tratando-os como obstáculos ao progresso. Assim nasceram os rios fantasmas. Córregos e rios foram enterrados sob avenidas e prédios, mas nunca deixaram de existir. Mesmo mortos no papel, continuaram correndo sob o concreto. As canalizações alteraram completamente o comportamento da água na bacia do Alto Tietê, acelerando o escoamento e aumentando a frequência das enchentes. A cidade cresceu sem respeitar os limites da natureza. E hoje basta algumas horas de chuva para que o sistema entre em colapso. Mais da metade da superfície de São Paulo é impermeável. Asfalto, concreto e telhados impedem a infiltração da água no solo, que passa a correr rapidamente para os pontos mais baixos, sem vazão suficiente para escoar. O sistema de drenagem foi projetado para um clima que já não existe mais, com chuvas mais leves e distribuídas ao longo do ano. Hoje, as tempestades são rápidas, concentradas e muito mais intensas. Além disso, a infraestrutura é antiga, mal mantida e frequentemente obstruída por lixo e sedimentos. O resultado é que até chuvas leves podem causar alagamentos. Quando a água vence, quem paga a conta são sempre os mesmos. As periferias são as mais atingidas, onde a urbanização precária e a ausência de infraestrutura tornam o impacto ainda maior. Em episódios recentes, bairros inteiros ficaram submersos por dias, famílias foram desalojadas e vidas foram perdidas. Apesar dos discursos oficiais sobre preparo e prevenção, os eventos extremos seguem revelando um sistema próximo do colapso, incapaz de acompanhar o crescimento da cidade
e as mudanças climáticas. As soluções adotadas até agora atacam os sintomas, não a causa. Piscinões, obras emergenciais e contenções tentam segurar a água depois que o problema já aconteceu, gerando altos custos e exigindo manutenção constante. Ao mesmo tempo, iniciativas que devolvem espaço à água mostram resultados mais consistentes. Parques em áreas de várzea funcionam como esponjas naturais, reduzindo o impacto das cheias e recuperando parte do equilíbrio perdido. Experiências internacionais mostram que desenterrar rios e integrar áreas verdes ao planejamento urbano pode transformar cidades inteiras. No fim das contas, São Paulo gasta muito para remediar e pouco para prevenir. Os rios continuam lá embaixo, vivos, correndo sob o concreto. E toda vez que chove forte, eles voltam para lembrar que nunca desapareceram. Enquanto a cidade insistir em lutar contra a água, continuará perdendo para ela. Mas nada disso aconteceu por falta de aviso. Há décadas, técnicos, urbanistas, engenheiros e pesquisadores alertam para os riscos desse modelo de cidade. Relatórios se acumulam, diagnósticos se repetem e soluções são apresentadas. Mas o que falta é vontade política. O problema das enchentes em São Paulo não é desconhecimento técnico, é decisão de governo. Ou melhor, a ausência dela. Gestões passam, discursos mudam, mas a lógica continua a mesma. Agir apenas depois do desastre. O investimento pesado vai para obras emergenciais, reparos provisórios e promessas feitas diante das câmeras, enquanto o planejamento de longo prazo é constantemente adiado. Obras estruturais de drenagem atrasam, projetos integrados são engavetados e políticas públicas seguem fragmentadas, tratando habitação, transporte e saneamento como problemas isolados, quando na prática são parte do mesmo território. Quando chove forte e a cidade para, o governo aparece para explicar que foi um evento atípico, que choveu acima da média, ou que a cidade está mais preparada do que antes. Mas a repetição anual do caos desmente esse discurso. Se fosse exceção, não aconteceria todo ano. Se fosse imprevisível, não atingiria sempre os mesmos bairros. A verdade é que a população já sabe onde vai alagar antes mesmo da chuva começar. E isso é a maior prova de falha de gestão. Enquanto isso, as periferias seguem sendo empurradas para áreas de risco, sem infraestrutura adequada, sem drenagem, sem alternativas habitacionais seguras. O poder público permite, tolera ou ignora ocupações em regiões vulneráveis e depois trata a tragédia como fatalidade. Não é. É consequência direta de escolhas políticas feitas ao longo de décadas, que priorizaram crescimento rápido, obras visíveis e retorno eleitoral imediato, em vez de planejamento urbano sério e duradouro. No fim das contas, o governo não perde casa, não perde carro, não perde tudo em uma noite de chuva. Quem perde é quem mora onde o Estado nunca chegou de verdade. E enquanto a lógica for apagar incêndio, ou melhor, enxugar água, em vez de atacar a raiz do problema, São Paulo continuará vivendo o mesmo roteiro: chuva, caos, promessas, esquecimento.